Olá, estamos começando mais um programa Insight pela sua RCTV e hoje com um ilustre convidado, nosso amigo Rainer Holmes, que é consultor de marketing e que nós vamos trabalhar hoje aqui falando um pouquinho da diferenciação do que é marketing, do que é publicidade, e vai ser um debate bacana, bem acalorado aqui, para que a gente possa evoluir nesse pensamento. Então, queria saudar o meu amigo Gabriel, que está aqui hoje conosco novamente, doutor André, tudo amigo bom? De longa data daqui. Isso. E, Rainer, já colocamos você aqui para fazer a primeira pergunta, que seria, qual é a diferença? Marketing e publicidade, é a mesma coisa? Como é que é? Olá, Ramon, obrigado pelo convite, André, Gabriel. É uma polêmica isso, e muitas pessoas confundem essa questão de marketing e publicidade, e ainda tem um outro termo, que é propaganda. Então, fica uma salada e aí fica essa confusão, mas vamos esclarecer. Marketing em comunicação é o que faz todo o planejamento, é o que está acima de tudo na comunicação de uma empresa. Então, dentro do marketing, nós encontramos a questão da publicidade, da propaganda, assessoria de imprensa, relações públicas e outras ferramentas de comunicação que estão sob o guarda-chuva do marketing, sob o planejamento do marketing. E aí, de forma geral, a gente tem que fazer essa divisão. Marketing tem um conceito muito bom, Ramon, de marketing. Marketing é um processo de identificar, atrair e manter clientes satisfeitos com lucro e responsabilidade social. Identificar, atrair e manter os clientes satisfeitos com lucro e responsabilidade social. Esse é uma das melhores definições de marketing. Porque marketing não é uma propaganda ali, um anúnciozinho aqui, uma ação, um site, uma ação no Facebook. Marketing é um processo complexo que vai dar iluminação, uniforme, treinamento, vendas, imagem. A gente encontra muito colega empresário que quando você pergunta quais as ações de marketing você faz na sua empresa, e aí ele enche, abre a boca para dizer assim, não, eu faço um panfleto, eu faço uma mídia num rádio. Isso. Então são coisas eventuais que muitas das vezes nem se comunicam, mas que ele diz que faz marketing na empresa dele. Que é menos de 10% do que seria o conceito de marketing. Um dos outros conceitos bem interessantes de marketing, se você me permite fazer essa colocação, Rainer, que o especialista aqui é você, né? Marketing é um processo que envolve desde a produção do produto até chegar ao cliente final. Então, a gente perpassa por logística, a gente perpassa por N outros, RH, administração contábil, tudo isso pode ser englobado no marketing, não é verdade? E aí a gente vai para uma pegada mais agora da publicidade, né? Você explicou bem direitinho o que é o marketing, a gente talvez, o nosso telespectador tenha conseguido diferenciar. E o que é a publicidade? Quais são os meios, na sua opinião, talvez, quais são os mais eficientes atualmente na ideia especificamente de publicidade? E aí, para lhe responder, Gabriel, eu vou voltar ao conceito de marketing. Marketing é um processo de identificar, atrair e manter. Então, pegando só o identificar e atrair, a gente já começa a entrar um pouco no publicidade e propaganda. Eu identifiquei quem é meu público-alvo, por exemplo. São homens e mulheres de tal classe social, a idade, etc. Então, identifiquei. Como eu vou atrair? Aí vem a ferramenta publicidade e propaganda. Então, eu vou atrair usando os meios os quais vou atingir aquele meu público-alvo. E aí vem a questão, os meios que eu vou ter maior retorno. Porque no conceito tem que ter lucro. Não adianta eu gastar uma fortuna no meio de publicidade que não vai dar retorno. E hoje nós temos uma diferenciação importante que é o online e o offline. A gente já até debateu isso em um outro programa e surgiu um tema. On-life, que era tipo uma mistura entre o on e o off, não é? Algo nesse sentido. E tem muita gente que vem e pergunta, o que é que dá mais resultado hoje? É o online ou é o offline? É o outdoor ou é um Facebook, por exemplo? Como é que... Ou realmente hoje está tudo interligado e você tem que trabalhar tudo. Lembrando que o nosso espectador, na grande maioria das vezes, é um pequeno empresário, que ele não tem esse recurso para investir em tudo. Então, qual seria a dica para quem está nos assistindo? O mais eficiente, se é que existe um mais eficiente do que o outro. Excelente pergunta, André. E a resposta é, os dois dão resultado.
vai depender do segmento que a pessoa atua, do perspectiva de faturamento, quanto daquele faturamento vai ser investido. Então, quando a gente começa a fazer alguns cálculos, porque é importante, tem uma pergunta que todos fazem, Gabriel, que é assim: quanto eu vou investir em publicidade? Aí, telespectador, eu queria dar uma dica. Em geral, os livros, e através dos últimos 30 anos, recomendam entre 1% e 3% do faturamento para ser investido em publicidade. Então, se meu negócio vai faturar R$100 mil, eu vou investir em torno de R$1.000 a R$3.000 em publicidade. Então, a gente começa a ter noção. Com R$3.000, eu posso fazer outdoor, eu posso colocar na rádio, posso colocar na TV, posso colocar no Facebook. Essa divisão vai depender também do comportamento do público-alvo. Então, a gente começa a ver que é uma ciência, que a gente tem que estudar, que tem que pesquisar, que tem que ter os números concretos para poder ter o melhor retorno. É interessante essa questão, porque na maioria das vezes algumas pessoas pensam que colocar uma empresa é simplesmente abrir as portas e os clientes vão chover e que a coisa vai acontecer. E o nosso telespectador que é empreendedor, ele sabe que na teoria talvez seja assim, na prática, claro que não. E aí me fala um pouquinho da tua empresa, já que você vem com essa pegada, o que é que você pode contribuir talvez com o nosso telespectador, com orientação, porque a gente está numa questão técnica. Vai investir R$3 mil, se ele tiver uma perspectiva de 100 mil. Beleza, só que ele vai investir aonde? Como? Isso é uma coisa que deve ser, na minha opinião, estudada, o perfil do empreendedor. Qual é o objetivo dele? Só que às vezes nem ele mesmo sabe. Ele abriu as portas e acha que vai ficar rico, né? Nem ele sabe onde é que ele quer chegar. O que é que você pode contribuir? O que é que você pode dar de dica? Certo. E aí eu trago um dos problemas que tem nos pequenos, médios e até grandes empresas, que às vezes investem uma fortuna no ponto, ou seja, no local, esquece estacionamento e esquece a publicidade. Ou investe no ponto com estacionamento e esquece a publicidade. Então, sempre está faltando alguma coisa. E aí a gente pode ajudar nesse sentido, de fazer o planejamento correto para que o final dê resultado. Então, na definição de marketing, a gente vai ajudar a identificar, a atrair e a manter os clientes satisfeitos com lucro e responsabilidade social. Tem uma frase que aí é meu amigo Gabriel que gosta muito de replicar ela, que é a seguinte: as pessoas não tropeçam em montanhas, e sim em pedrinhas. E são essas pedrinhas que às vezes ficam no caminho da gente e a gente acaba tropeçando. Ontem à tarde eu estava fazendo, uma visita, e aí eu tive o cuidado, por exemplo, de pegar algumas revistas que estavam na recepção. E a mais recente era de setembro do ano passado. Então, exatamente isso que você falou. Você tem um local muito bacana, o piso era legal, os móveis, tudo estava muito bem, certo? E aí a pessoa tropeçou numa pedrinha, porque o cliente chega lá e vai ler uma notícia de no mínimo 6, 8 meses, quando hoje a velocidade da informação ela é gigantesca. Então, termina sem o empresário querer, né, colocando uma pedra, ou que seja uma pedrinha ou uma pedra maior, mas na publicidade que ela está querendo, o que é que ela está transmitindo para as pessoas que estão ali na recepção dela, não é isso? Então, eu acho que muito depende do planejamento que é feito, não é? E aí, qual é a grande diferença na hora de planejar do online para o offline, né? Das ferramentas offline para as ferramentas online? Essa indagação aí só vai poder ser respondida daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e vamos voltar daqui a pouquinho com mais o seu programa Insight.
Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira. Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333. Estamos de volta com o programa Insight e hoje falando sobre publicidade com o nosso amigo aqui e consultor de marketing Rainer Holmes, que estava para responder a pergunta que André fez sobre como investir mais no online, mais no offline, adotar a política do on-life. Como é que o microempresário hoje, ou o empresário já que vem avançando no seu empreendimento, consegue hoje identificar aonde investir? Qual seria a melhor forma de identificar isso aí, Rainer? O grande segredo para como melhor investir é conhecer o próprio negócio e quem são os seus clientes. E isso, qualquer empresa, seja uma mini, micro, ME, qualquer tipo de empresa consegue fazer isso, que é qual é a idade, qual é o bairro onde mora, qual é a profissão, quais são as TVs que assistem, os rádios que ouvem, os jornais que leem. Você começa a pesquisar isso em uma semana, 100 cadastros, 200 cadastros. Um pipoqueiro consegue fazer isso. Desde que ele se estruture para isso, como você está dando as dicas, né? Mas até no lápis ali, rapaz, você mora onde, não sei o quê. Até assim. Então, conhecendo o público-alvo, você vai conseguir ter o melhor retorno e saber escolher as mídias. Olha, é por isso que eu acho que esse nosso programa ele é fantástico. Porque veja só, olha o que é que ele está dizendo. Que uma coisa simples, que qualquer profissional pode fazer e deve fazer, mas você com certeza tem esse dado, que isso na grande maioria das vezes, o pequeno empresário ele aluga um ponto, inicia um negócio, mas ele não fez pesquisa de quem é o público-alvo dele. Às vezes ele até imagina, diz, eu queria atender esse tipo de público, né? E esse tipo de público, muitas vezes, não está nem naquela região onde ele abriu o comércio, o negócio dele. E lá na frente ele começa a entender o porquê que o negócio não está funcionando. Você falou agora, escolher o público-alvo, a criação da persona, né, para ele ir direcionando a publicidade e o marketing dele. Mas, poxa, isso é muito pouco realizado mesmo na prática. Né? Na grande maioria das vezes você tem que corrigir a rota que já está fora do caminho, não é isso? E eu vou além, André. Não é a pequena empresa que está iniciando, não. 80% das grandes empresas aqui em João Pessoa com mais de 10 anos, às vezes não conhece o próprio cliente, não consegue organizar a base de dados. E é surpreendente isso. Vamos disparar e-mail, mas não tem o e-mail cadastrado. Vamos fazer um relatório de idade, mas não tem a idade cadastrada porque não cadastrava direito. Vamos disparar um SMS, não tem. É homem ou mulher, qual é a porcentagem? Não tem. Então, como é que a gente vai planejar se não tem o dado básico? Isso não tem preço, porque custa quanto fazer isso? Nada. É a vontade do empresário fazer isso. E aí, tendo essa informação e indo além, eu vou até polemizar que alguns clientes dizem, jornal acabou. Eu não concordo. Você tem um potencial de um jornal, que hoje estamos só com um jornal no estado da Paraíba, de grande circulação, com mais de 15 mil assinantes. Então, se tem 15 mil assinantes fora a banca, são pessoas que estão consumindo. Então, dependendo do público-alvo, se você quer atingir um público acima de 30 anos da classe AB, tem que anunciar no jornal.
tem que anunciar. E eu não estou dizendo da boca para fora, não, porque em janeiro, quem me conhece sabe quem são meus clientes, eu anunciei todos os finais de semana em jornal e encartei mais de 10 mil panfletos em jornal, agora em janeiro. Bem como também usei todas as outras mídias. Então, são exemplos assim que depende do público-alvo que você vai utilizar aquela mídia ou esta mídia. E aí vem a questão do on e do off, vai depender também de conhecer o público-alvo. E aí o Ibope, as pesquisas, os próprios veículos vão dizer, este meu veículo atinge mais o jovem, atinge mais o senhor de idade, a mulher. Então o veículo vai ajudar, os institutos vão ajudar e as redes sociais também ajudam com relatórios. Porque na hora que eu posso programar uma mídia no Face, eu posso dizer para homens, para mulheres, a idade, o interesse, o bairro, se está casando, se está divorciando, se está isso, se está aquilo. Então, tanto no on como no off, saber quem é o público-alvo vai direcionar e planejar para ter o melhor retorno. Este é o segredo. Tá. Isso faz muita diferença, né? Na contratação de uma empresa que vai dar esse suporte de publicidade, né? Aí estamos aqui levando para o ponto de publicidade. Eu entendo que o marketing ele vai ter que fazer toda essa análise, né, de mercado, onde é de posicionamento da marca, quem é que eu quero atingir e também até identificar se há uma viabilidade de tentar atingir aquele público com aquele produto ou não, fazer uma análise crítica. E a publicidade, quando ela entra em caráter aí, que ela pelo que nós estamos entendendo, ela é um fragmento do marketing, né? Ela é uma parte do marketing. Aonde é que quando eu contrato uma empresa para fazer a minha publicidade, qual é o serviço, efetivamente, que ela vai me disponibilizar? Ela vai fazer, qual é a área que ela vai atingir? Excelente pergunta, Ramon. E isso é outro problema que tem nas empresas. De forma geral, eu vou dar o que seria o ideal. O ideal é que nós tivéssemos um gerente de marketing, a empresa, um gerente de marketing. Esse gerente de marketing contrataria uma empresa de publicidade e propaganda que hoje já envolve o off e o on, as empresas novas. Antigamente, um parênteses, quando eu comecei há 19 anos, eu era só online, depois virei off e hoje on e off. Várias empresas, grandes agências aqui premiadíssimas, eram só off e aí criaram empresas on e hoje estão se misturando. Há 19 anos você já era só offline. Eu era online há 19 anos. Desculpa, há Foi 19 anos você já era online. Isso, a primeira empresa digital da Paraíba, há 19 anos, a pioneira aqui, em 1997. Vai fazer 20 agora, né? Então, já misturou. Então, esse gerente de marketing contrataria essa empresa para cuidar dessa parte de publicidade e propaganda. E aí, dependendo do nível desse gerente, ele é o próprio consultor de marketing, esse gerente de marketing, ou ele pode ser um assistente de marketing e ter um profissional terceirizado com experiência, um expertise multissetorial, que aí o consultor tem essa vantagem, porque ele atende vários setores, então ele tem uma informação global do que está acontecendo em vários setores, na economia, na parte política, do que só estar vinculado a um setor. Então, o consultor dá esse suporte multissetorial, tem o assistente ou o gerente e a agência para executar a parte que foi planejada na estratégia. Criaria um comitê junto com a diretoria, que a diretoria ia fazer as decisões, tomar as decisões estratégicas de longo prazo. Pelo que eu vejo, isso aí seria uma pegada de uma empresa já mais estruturada. Exatamente. Né? De uma empresa um pouco maior. Isso. Mas a gente vai abordar daqui a pouco, no nosso terceiro bloco, o pequeno, o médio empresário, aquele que tem poucos funcionários, aquele que não tem uma estrutura tão grande assim, como é que ele pode agir, como é que ele deve pensar. Daqui a pouquinho a gente volta com esse tema no seu programa Insight. Fica com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Insight pela sua RCTV e vamos dar continuidade a um bate-papo aqui, agora falando sobre como fazer aquele pequeno empresário, aquele cara que está começando, mas que sabe da relevância de fazer a publicidade da sua empresa, o marketing da sua empresa. Medidas de investimentos baixos, Rainer. O que é que você recomenda para aquele cara que ainda não tem um suporte financeiro suficiente para fazer grandes investimentos? O que você recomendaria? Aí eu vou falar o pequeno, médio e grande, bem resumidamente, bem rápido. O pequeno, procuraria o Sebrae para fazer um planejamento de negócio, e inclui também nesse planejamento de negócio a parte de marketing, e ele tem vários subsídios através do Sebrae e outros órgãos para poder investir. Inclusive o Sebrae paga 50% de alguns investimentos na parte de tecnologia, para fazer site, etc. Fantástica essa dica, né? Então, para o pequeno, Sebrae é um caminho. Para o médio, ele já pode também procurar o Sebrae, lógico, mas ele já pode contratar uma agência, que aí a agência faria o papel de consultor de marketing e a agência para fazer pequenas ações. Tanto o pequeno quanto o médio podem fazer algo que é gratuito, sem procurar ninguém. Cadastrar e organizar os clientes no Excel. Não tem que comprar sistema, não. Nome, telefone, se é WhatsApp ou não, e-mail. Isso é o básico. Canal de comunicação, né? E o aniversário, por exemplo. Então, todos nós consumimos. Quantos fornecedores que a gente consome nos parabenizou no dia do aniversário? Eu lembro nenhum. Ou é nenhum, ou é um. São poucos. Falando particularmente, né? Que eu lembro nenhum. Mas a gente vai a médicos, a gente vai para advogados, restaurantes, roupa, etc. Consome tudo e o pessoal, nem isso, que é o básico, que podia ser automático, não é ninguém não. Automático poderia fazer isso. Talvez essa seja uma diferença que possa fazer a diferença. Né? Exatamente. E aí, essa dica serve para todos. Você criar grupos de WhatsApp, cadastrar os clientes e mandar promoções. Então, grupos de 200, já tem 600 pessoas que, com certeza, nem 200 são os maiores compradores. Eleja os 100 maiores compradores de seu negócio e dê um atendimento diferenciado. Então, são pequenas dicas. E para o grande é aquilo que eu já falei, né? Que seria o assistente, ou o gerente, a agência, o consultor, criando um comitê junto com a diretoria. E aí seria a grande empresa. E a pequena e média, Sebrae, mais a agência dando suporte. Mas todos organizar a base de dados para a gente saber quem é o cliente e poder fazer ações. Agora me ajuda aqui, tirando uma dúvida, que eu quero realmente que isso seja impactante para quem está em casa nos assistindo. Quem tem um pequeno negócio e ele mesmo, o próprio empresário, vai lá e publica, na grande maioria das vezes, no seu próprio canal pessoal, né? Uma página no Facebook, por exemplo, do próprio empresário ou empresária. Não é nem na fanpage do negócio, do comércio, da empresa dele. É na página pessoal dele. E muitas vezes ele coloca ali, emite uma opinião pessoal dele ou replica uma postagem que ele achou interessante, porque ele achou bonitinho ou porque ele achou engraçado. Enfim, entre ele fazer, certo? Esse tipo de serviço, ou não fazer nada, qual a sua recomendação? Porque tem muita gente em casa, Rainer, e eu conheço muito empresário que ele diz assim, não, eu aprendi a mexer um pouquinho aqui num Photoshop ou num programa A ou B e eu mesmo estou fazendo isso. E, cara, ele está passando uma mensagem totalmente diferente da proposta dele, por exemplo, da empresa dele, para o público que está possível consumidor, né, dos serviços ou dos produtos dele. Então eu queria que você desse a sua opinião. Ele continua fazendo de forma amadora, como ele vem fazendo, ou não? Para com isso, é melhor não ter do que ter esse mal feito. Não. Se ele continuar fazendo de forma amadora, ele vai continuar com um negócio amador. E aí eu não conheço nenhuma empresa de sucesso, nem empresário de sucesso que fica fazendo tudo amadoramente. Todos os empresários de sucesso e empresas de sucesso, ela tem bons profissionais e boas nas áreas estratégicas. Fornecedores nas áreas estratégicas. Isso é uma condição que existe aí no mercado. Então, isso aí está respondido. Fora de cogitação. E tem algo pior lhe complementando, André, que é as pessoas acharem que criar uma fanpage não precisa criar o site. E é um dos grandes erros que está acontecendo. Porque o site, primeiro, o Google indexa e qualquer coisa que você buscar no Google vai aparecer sua empresa. E a fanpage é para coisa temporal.
Não, postou lá, dura alguns dias, a pessoa viu e acabou. O site não, o site é uma filial online. Então é muito importante que se crie site e crie as redes sociais. Uma coisa que eu acho relevante mencionar é que as pessoas que fazem qualquer tipo de investimento no seu empreendimento, elas querem poder mensurar o retorno que isso vai dar, né? Então eu vou investir, eu estou faturando X mil reais, eu vou investir tantos reais para que tenha retorno. Mas às vezes ela não sabe mensurar isso e aí desvaloriza determinadas situações, como por exemplo, um pós-venda, como um pós-não-venda, uma situação e entre elas, o marketing e a publicidade, né? Então eu não sei dizer porque a minha empresa está mais em evidência ou menos em evidência. Eu não sei se aquela publicidade viralizou e aquilo vai se converter em vendas ou simplesmente fortalecer a imagem da minha empresa perante o meu público-alvo. E como mensurar isso? Por que eu preciso fazer? Como mensurar se vale a pena fazer esse esforço a mais para estar ou na internet ou na mídia offline? Primeiro vem uma pergunta básica na hora que o cliente está consumindo. Como você soube do meu negócio? O que atraiu você para cá? É uma das perguntas básicas. E aí a pessoa vai dizer, não, eu vi não sei aonde, eu vi não sei aonde. Então, isso aí já é um meio que você vai começar a detectar de onde está vindo o maior resultado. Um indicador. Um indicador. Uhum. Tudo se mede. O que não se mede, não se gerencia. Então, é importante ter essa questão dessa informação de o que trouxe o retorno. Mas tem outro fator que é estratégico. Às vezes, eu preciso investir numa mídia ou numa ação que é institucional. Ela não gera venda, mas eu vou vender a minha imagem, eu vou agregar valor à minha marca, eu vou divulgar um novo produto, um novo serviço que precisa de mais detalhes. Então eu vou gastar ali, mas não vai vir a venda imediata. Um engajamento social com alguma causa. Engajamento social. Então tem várias ações que é um investimento que você não consegue mensurar porque não tem um retorno imediato, mas é importante para a marca, para o branding. Então, isso às vezes é complexo para o cliente entender isso. Peraí, eu vou investir nisso, mas e aí, vai trazer quanto de venda? Não, mas não é imediato. A gente está pensando a longo prazo, você vai poder agregar mais valor, vai vender com um preço que vai valer a pena porque seu serviço é melhor. Então, tem todo um planejamento estratégico aí a ser decidido, mas a pergunta básica na hora de consumirem tem que existir. Uma coisa bem interessante, talvez para o nosso telespectador entender isso, é o seguinte, eu vou chegar para o telespectador agora e vou fazer o seguinte. Pense em uma marca de refrigerante. Pensou? Pronto. No dia que as pessoas tiverem a sua marca, na hora que elas pensarem no seu produto, pizzaria, por exemplo, talvez. Pensou em pizza, se ela lembrar da sua marca, com certeza você está no caminho certo. Da mesma forma. Isso. E muitas vezes o problema é justamente esse. A gente vai fazer um investimento, né? O empresário vai fazer um investimento, mas ele não entende que ele está presente, por exemplo, no Facebook, não necessariamente vendendo, né? Ele está ali apenas para expor a sua marca. E isso é importante também, não é isso? Bom, pessoal, nosso programa está terminando por hoje. O assunto daria para a gente discutir aqui por horas, né? Mas temos que, por hoje, encerrar, mas continuar nas redes sociais. Nós vamos continuar aí esse debate nas redes sociais. Você pode mandar a sua pergunta. Já convido a Rainer para responder algumas indagações dos nossos telespectadores e peço para que vocês continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, aqui pela RCTV, Instagram, Facebook, nos nossos canais de publicidade e marketing, né? E peço que todos fiquem com a gente e até o próximo programa. E um abraço a todos vocês.